demonstrando que ele tinha o livre-arbítrio para escolher, tá bom? O que ocorre? Você veja que eles chegam ao ponto de dizer que livre-arbítrio não existe na Bíblia. Sim. Isso está errado, só se for na Bíblia deles, porque na Bíblia, na nossa Bíblia, está lá em 1 Coríntios 7, 37, o apóstolo Paulo fala claramente, vamos abrir esse texto, ele fala que o homem tem, vou botar aqui, olha, 1 Coríntios, para não me enganar, 1 Coríntios 7:37. Ele fala, olha, ele fala ali, algumas traduções dizem própria vontade, abram aí na tradução de vocês, tá ok? Por exemplo, a King James, ela traduz livre vontade, a versão atualizada traduz próprio arbítrio, tá bom? Então aqui é própria vontade, ou livre vontade, ou livre arbítrio. Arbítrio no grego é telema, tá ok? Então livre-arbítrio aparece sim na Bíblia, e Deus deixou bem claro para Caim que ele tinha livre-arbítrio, ele poderia escolher entre o bem e o mal, tá bom? E o capítulo que eles utilizam para negar o livre-arbítrio do homem é outro erro grave de interpretação. Abra em Romanos capítulo 7, que é o capítulo que eles defendem a corrupção total, tá bom? E diz que o homem não tem livre-arbítrio. Leia Romanos capítulo 7. Por que eles dizem que o homem não tem livre-arbítrio? Porque o apóstolo Paulo, ele coloca toda a humanidade como escravo, tá ok? E aí eles falam o seguinte, escravo não tem vontade. Que isso? É claro que o escravo tem vontade. E o próprio apóstolo Paulo fala, o escravo ele está preso ao seu senhor pela lei, dizendo a humanidade está presa pela lei ao pecado, tá bom? Agora, pegue no natural, qualquer escravo que você chegasse, pega José no Egito. José, você tem vontade? A minha vontade, ela está vivendo com meu pai e meus irmãos lá na terra de Canaã. Então não pode confundir vontade com capacidade de pagar para, segundo a lei, ele não ser mais escravo. Por isso que a Bíblia colocou a figura do parente resgatador. O parente resgatador era aquele que chegava e pagava, tá bom? Para que o escravo deixasse de ser escravo. Deus instituiu isso em Israel. Então, livre vontade significa o que eu quero. Aí você lê Romanos capítulo 7. O que o apóstolo Paulo mais faz é demonstrar o seu livre-arbítrio, a sua livre vontade, o que ele quer. Ele fala, olha, o bem que eu quero, se ele diz que tem algo que eu quero, ele já está dizendo que ele tem livre-arbítrio. Esse é o significado de livre-arbítrio. É você querer alguma coisa, ou então você não querer nada. E ele também diz, o mal que eu não quero. Então, claramente, ele diz que tem livre-arbítrio. Se o homem não tiver livre-arbítrio, então realmente é Deus que ordena que o homem faça o bem ou o mal. E isso, é claro, é um absurdo. Essa é uma doutrina que, vamos dizer, o cristão não deve aceitar porque atinge diretamente a justiça do nosso Deus, tá bom? O nosso Deus, ele é justo, a Bíblia diz que ele quer que todos se salvem, que todos venham ao conhecimento da salvação. Se Deus ordena que os homens escolham o bem ou o mal, e ele quer que todos se salvem, então o natural, olha, todo mundo vai fazer o bem e vai ser salvo. Não, mas o que a Bíblia faz? A Bíblia compara a salvação a um navio. Toda a humanidade está, vamos dizer, naufragou, está perto de se afogar no mar. E Deus construiu um navio e Deus te oferece, você quer ou não entrar nesse navio? Então os cristãos não pregam que o homem, ele participou da construção da salvação. Não, a construção da salvação é o nosso resgate. A única coisa que nós temos que fazer, que a Bíblia deixa claro, como o irmão falou, tá bom? Sim, eu quero entrar nesse navio, eu quero ser resgatado, ou não, eu quero ficar aqui naufragando até morrer e ir para o inferno. Isso é que é bem claro na Bíblia, tá bom? Então, é uma doutrina que ela não é correta e ela surgiu na Babilônia apocalíptica, irmãos. E aí o que eles fazem? Vocês vão ver o absurdo que eles transformam esse Agostinho, teólogo da Babilônia apocalíptica, como uma grande referência em teologia no mundo. E não é verdade. Esse homem, eu defino ele como uma das criaturas mais nocivas ou a mais nociva para a história da teologia. Ele é um organizador teológico da Babilônia apocalíptica. Como que ele vai ser uma referência para nós? De jeito nenhum. Tá bom? Inclusive, ele era um assassino de cristãos, diversos grupos cristãos que não concordavam com o batismo infantil, com as doutrinas que ele estava pregando, eles eram simplesmente
exterminados. Ele defendia mesmo que matasse a todos. Tá bom? Então, o endurecimento do coração de Faraó, nós dizemos, foi de forma indireta, porque Deus mostrou-se mais poderoso que o Faraó. Mostrando-se mais poderoso, o que o Faraó fez? Ele endureceu o seu coração. Por isso que tem hora que diz que ele endureceu, tá bom? Como tem aí abaixo em Êxodo 7, versículos 13, 22, 8, 19, 32 e 9, 35. Ele endureceu o seu coração. E outras vezes é dito que Deus endureceu. Por quê? Ou ele em um momento tinha livre-arbítrio, em outro momento não tinha livre-arbítrio, ou você harmonizando, na verdade, você percebe o seguinte, de forma indireta Deus endurecia o coração dele, tá bom? Porque, na verdade, o que a Bíblia coloca em todo momento é que nós temos livre-arbítrio. Eu até uso um exemplo. Já pensou Caim no juízo final se ele não tinha livre-arbítrio? Chegou o juízo final. Aí Deus chega para ele, olha, senhor, eu vou ter aqui, você não está no livro da vida, você vai ser condenado porque você matou seu irmão, você escolheu o caminho errado. Mas Deus, olha só, eu fiz isso porque tu me ordenaste. Né? Não, mas você vai ser condenado. Mas olha só, eu só fiz isso porque eu obedeci uma ordem tua. Mas, ou seja, então Caim seria condenado por ter obedecido uma ordem de Deus que era matar Abel. Pense num juízo final. Só se fosse o Gilmar Mendes julgando, né? Só se fosse o Gilmar Mendes julgando. Deus seria injusto, né?